Estamos de volta com mais um programa especial nesta série de programas aqui na Rádio Projeto Ômega. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua atenção, você que constantemente está divulgando o nosso site para os seus amigos, para os seus irmãos, ou até mesmo levando o conteúdo do Projeto Ômega para as redes sociais e ajudando-nos assim a divulgar o nosso trabalho. E neste programa especial, vamos falar um pouco sobre a nossa verdadeira luta, a verdadeira batalha que temos que travar e como isso reflete no cenário do fim. Como isso pode ser visto e experimentado nos dias que estamos vivendo e nos dias que se aproximam também. E o tema que vamos abordar neste programa parte de uma premissa que é fundamental. Essa premissa é que, além do mundo material em que nós vivemos, as coisas que nós tocamos, aquilo que nossos olhos podem observar, nossos sentidos podem absorver, além de tudo isso existe um mundo espiritual, que tem seres espirituais também. Então, quem não acredita nessa premissa inicial, não irá concordar com o que vamos expor aqui nesse programa, e obviamente nós respeitamos a opinião de todos, mas vamos expor sim aqui nesse programa aquilo que pensamos sobre qual é a nossa verdadeira luta. E nós cremos que um ensinamento muito importante a respeito desse tema foi dado por Paulo, já no primeiro século, quando ele escreveu aos irmãos em Éfeso, e ele diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui é uma sentença mais do que clara com relação a qual é a nossa verdadeira luta. É um ensinamento de Paulo que nos parece crucial, sobretudo nesses tempos que estamos vivendo e naqueles que se aproximam. A nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra esses seres espirituais da maldade. E nessa realidade profética em que estamos inseridos, já às portas da concretização final das profecias, temos que entender que aqueles que realmente comandam as ações do mal, do engano, das manipulações, são essas hostes espirituais da maldade. É óbvio que os seres espirituais do mal usam instrumentos humanos. Inclusive, o maior desses instrumentos será o anticristo. No entanto, sempre é bom ter isso em mente, de que quem está por trás, quem está manobrando as situações do mal, são esses seres espirituais da maldade. E muito tem se falado, nessas últimas décadas, sobretudo, sobre sociedades secretas, grupos da elite fazendo isso, fazendo aquilo, planos para a instauração de uma nova ordem mundial, diversas teorias sendo divulgadas em relação a certos grupos humanos. Mas é muito importante ter em mente que as ações do mal são guiadas ou influenciadas através da manipulação dessas hostes espirituais da maldade, as quais também têm a sua hierarquia, como Paulo define muito bem aqui quando escreve aos Efésios. Porque existem principados e existem hostes espirituais da maldade, ou seja, há uma hierarquia também dentro desse grupo de seres espirituais da maldade, seres que se rebelaram contra o Altíssimo, contra o nosso Criador. Então, enquanto não tivermos isso muito claro em nossas mentes, não poderemos combater de forma eficaz as forças do mal, o engano, as manipulações desse sistema. Porque o que Paulo ensina aqui é que o nosso combate, a nossa luta é contra esses seres. E não é um combate de ataque, mas de resistência e de defesa. Basta ler o contexto que Paulo aponta aqui em Efésios 6, e essa luta está basicamente direcionada, por nossa parte, para uma resistência a essas forças espirituais da maldade. E não resta dúvidas que a atuação desses seres vai ficando cada vez mais visível, seja através do aumento da iniquidade no mundo, da violência, até mesmo da violência na própria família, da perda de sentimentos humanos mais dignos, no surgimento de uma geração egoísta, de pessoas que só tendem a pensar em si mesmas, uma geração que relativiza os ensinamentos do mestre, o aceitamento e até a institucionalização de práticas que são abomináveis ao Criador, um acirramento da loucura religiosa, falta de amor e de consideração entre as pessoas, guerras, dissimulação por parte dos poderosos e até mesmo de líderes religiosos.
tudo isso tem a influência ou a atuação dessas hostes espirituais da maldade. Talvez alguém possa aqui argumentar que atualmente a nossa sociedade está mais avançada no ponto de vista da civilização humana, já não existem costumes tão bárbaros como nos séculos passados. No entanto, o âmago do ser humano, apesar dessa civilização que avança de forma exterior, o âmago do ser humano vai se deteriorando dia após dia. O que existe sim é uma grande dissimulação, onde os poderosos, sobretudo, mantêm certas aparências. E muito pior do que uma violência direta é a dissimulação. É muito mais enganosa e mais perigosa. Então nós estamos vivendo momentos em que a atuação dessas hostes, do engano, do mal, que tem atuado durante toda a história humana, depois da queda, vai alcançando seu nível máximo, até o ápice dessa atuação, que será a revelação do próprio anticristo, onde até mesmo em determinado momento da grande tribulação, seres espirituais da maldade interagirão fisicamente com a humanidade, como está descrito, por exemplo, em Apocalipse, capítulos 9 e também capítulo 12. Então, cremos que devemos ter esse cuidado. Não basta apenas identificar ou teorizar quem são os grupos humanos por trás disso ou daquilo, porque tudo é muito manipulável. As informações são manipuláveis, as aparências que às vezes são noticiadas, podem ser também fruto de manipulações. Um grupo humano, por exemplo, pode se mostrar inimigo do outro, porém ser amigo nos bastidores. Um grupo pode receber os holofotes das atenções apenas para desviar a atenção de um grupo que realmente esteja agindo por debaixo dos panos. Então é tudo muito relativo no cenário humano. Porém, o que não é relativo, e o mais importante a saber nesse contexto, é que quem está por trás das pessoas e dos grupos que atuam para a concretização do cenário que trará o anticristo são as forças espirituais da maldade. São elas que comandam e manipulam a realidade do mal, as coisas abomináveis, e devemos ter isso muito claro. Então não nos parece coerente focar nossa atenção apenas em determinados grupos humanos, porque quem comanda as ações do mal neste mundo não são os elitistas, não são clubes secretos, não são comunistas ou capitalistas, ou membros desta ou daquela ordem secreta ou religiosa. Todos esses podem ser usados, e nós cremos que muitos o são, dentro das manipulações das forças espirituais da maldade. No entanto, repetimos, quem manipula, quem comanda, quem influencia, quem origina esse tipo de atuação maligna são essas forças espirituais nos lugares celestiais, as quais são identificadas e catalogadas aqui por Paulo em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13. Então que tenhamos esse cuidado, essa atenção e principalmente esse discernimento para que a nossa luta ela seja eficiente. Nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra grupos humanos ou contra ideologias humanas. Nossa luta é contra a origem de tudo isso, a origem de todo mal, de toda manipulação, engano e abominação. E Paulo descreve aqui as armas necessárias para vencer essa luta. Primeiro, tomando a armadura do Criador, do nosso Pai eterno, para resistir no dia mau. E nós sabemos que os piores dias estão vindo por aí. O dia mau é o dia da tribulação. E só assim poderemos permanecer firmes, tomando a armadura do nosso Pai eterno, com os nossos lombos cingidos com a verdade e com a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, com o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo, com o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que tenhamos isso muito claro. A verdadeira batalha é a batalha que se dá no aspecto espiritual. É dali que nascem as batalhas humanas e nós temos que identificar o mal pela sua raiz. Com isso, não estamos dizendo que aquilo que ocorre no mundo material deva ser menosprezado. Pelo contrário, aquilo que ocorre no mundo material é um reflexo físico das coisas que já ocorreram no mundo espiritual. E devemos sim estar sempre alertas àquilo que está acontecendo no mundo material através dos instrumentos humanos que são usados para levar
adiante determinados planos das hostes do mal. No entanto, nos parece muito importante ter esse discernimento dessa realidade espiritual por trás daquilo que ocorre no mundo material. Que estejamos atentos, estamos vivendo dias cruciais e que estejamos preparados para os dias que se aproximam também. Preparados para lutar numa realidade em que a iniquidade irá crescendo de uma forma exponencial também. E as nossas armas já estão descritas aqui. Um grande abraço para todos, nós ficamos por aqui nessa programação especial e a gente volta nos próximos dias com uma nova programação especial aqui na Rádio Projeto Ômega. Se você tiver algum tema para sugerir, um tema para que nós abordemos aqui no programa especial, pode mandar um e-mail para boletimomega@gmail.com ou também se você tiver alguma dúvida. Fiquem todos na paz do Altíssimo e até a próxima, aqui na Rádio Projeto Ômega, aguardando a nossa bem-aventurada esperança.